Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amor e Intimidades, aqui na Rádio São João Sul, a sua melhor companhia. Hoje, no meu programa, tenho uma convidada que já esteve connosco anteriormente. Ela é a Teresa Silvestre, a nossa doula do ser, e o tema de hoje é o pós-parto. Vamos conhecê-la e vamos ouvi-la. Olá, Teresa, como estás? Tudo bem? Olá, tudo Tudo bem? bem, Como querida. Olha, estás? muito obrigada por ter estado aqui mais uma vez connosco para partilhar o teu conhecimento, e para nos falares um pouco aqui do pós-parto, não é? De uma mulher, de um casal, de uma família, não é? Seja qual for a Uhum. realidade daquele ser. Antes de mais, quem é a Teresa Silvestre? Olha, antes de mais, muito obrigada novamente Nada. por este convite. É um prazer sempre falar contigo, e estar aqui a partilhar estas informações. A Teresa é alguém que já tem algumas histórias, e que foram se desenvolvendo e alguns conhecimentos que foram se enraizando mais no meu ser. O meu percurso começou como a licenciatura de psicologia, não é, como, aquela Uhum, sonho de ser psicóloga, e fiz a minha licenciatura a pensar que iria enverdar a 100% na psicologia, que era esse sonho que eu tinha. Após terminar a licenciatura fiz um ano de voluntariado e apercebi-me que só a psicologia não chegava para fazer, os desenvolvimentos necessários da pessoa que estava à minha frente, e então optei mais por ir em busca de mais informação alternativa para além da psicologia, porque na psicologia, na altura, havia o conceito, e provavelmente ainda se mantém um pouco, do penso rápido, não é? Para o momento. Eu tenho este problema, uhum, quero resolver e tem que ser já. Então, há coisas que têm que ser mais profundo, uhum, têm que ir mais à raiz. E foi com base nisso que eu fui desenvolvendo uns novos conhecimentos a uhum, nível mais alternativo, com as constelações familiares e com depois uhum, a formação de doula, e que eu vou interligando todo o processo e todo o desenvolvimento que eu uhum. fui fazendo também interno, para E a poder dar o informação que apoio que é também vais tendo necessário. constantemente, não é? Sim, sim, também a informação que vamos tendo Ahm, constantemente. sim. Diz. Agora Agora? diz. Agora a doula em si, a doula, é alguém que Uhum, está disponível, não é? Está disponível para acompanhar, um casal uhum, ou uma gestante, e que se predispõe para ajudá-la a ultrapassar aqueles processos emotivos e todo o desenvolvimento emocional que ela tem uhum. naquele processo. Ahm, eu achei importante, hoje falarmos sobre o pós-parto porque há aqui muitos medos, muitos tabus, muitas crenças, muitas conversas não faladas, e acho que Hum, ninguém melhor do que tu poderia vir comigo falar aqui um pouco desta realidade, não é? Da mulher que foi mãe, muitas vezes pela primeira vez, e que tu, Teresa, dás o suporte e no meu caso deste-me o suporte a seguir também da minha gravidez. O que é que achas que é importante aqui no pós-parto como características saudáveis, não as comuns, mas as saudáveis hum, para o pós-parto, Teresa? pronto. Para o pós-parto. O pós-parto, foi sempre visto como: "Ah, agora já está tudo bem, tudo nasceu a criança, a mãe está bem, a criança está bem, agora descansas uns dias e depois começas a trabalhar normalmente porque está tudo bem". Pronto, mas as coisas não são bem assim, não é? As Uhum, coisas não são tão corridas como é suposto e como a sociedade as promove para que isso aconteça. O pós-parto é uma fase complicada para a mulher que acabou de parir. E vou-te dizer assim, se a mulher, com começou a trabalhar conscientemente no processo dela emotivo,
com uma doula logo desde o início da gestação, o pós-parto vai ser um pouco mais, hã, suave, Uhum. porque há muitas coisas que são trabalhadas na gestação e durante o parto, que depois não surgem no pós-parto, porque já foram trabalhadas, não é? Hum. O pós-parto, aquilo que vai fazer à mulher é tudo aquilo que ela não trabalhou durante a gravidez, Uhum. ou antes da gravidez, ou o conhecimento que ela supostamente deveria ter ido adquirindo ao longo do processo e Uhum. que não o desenvolveu, e não estamos aqui para dizer se está certo ou está errado, Uhum. cada um tem o seu processo de aprendizagem, e isso vai ser trabalhado no pós-parto. Uhum. Porque a mulher durante a gravidez é o foco da atenção, Uhum. não é? A partir do momento em que a criança nasce, a Hum. mulher é colocada na sombra. Sim. E então todas as sombras dela vão chegar ao pé dela. Uhum. Todo o processo que ela tem para trabalhar emocional, toda aquela mudança de física, mudança familiar, mudança de lugar, Uhum. tudo isso vai surgir para trabalhar. E um novo papel também que ela vai desempenhar e que ela não Exatamente, conhecia, não é, Teresa? exatamente, exatamente. Porque uma coisa é a mulher, Uhum. não é? E depois outra coisa é a mulher e a mãe. Uhum. E depois há este papel aqui, mulher e mãe. E eu estou a dizer mulher e mãe porque ela primeiro é mulher e depois é que é mãe, Sim. ok? E a gente troca isto tudo. Ela: "Ai, agora és mãe. És mãe, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo, não podes ir para ali, não podes ir para lá, não". Não, ela primeiro é mulher. Ela é uma nova mulher, ela não é aquela mulher que era antes da criança nascer, porque teve que se adaptar ao novo ser, não é? Todo o Uhum. casal teve que fazer uma adaptação àquele novo ser ali no meio. Uhum. E é uma Mas ela é mulher, logística nova, não é? é uma Também. logística nova, é tudo novo, Sim. não é? Sim. É tudo novo. Uhum. Ah, mas ela é mulher, Sim. ela tem as suas necessidades, tem os seus desejos. Ela é mulher, ela não deixa de ser mulher, é uma mulher diferente, Uhum. Não é uma deixa, mulher não nova. começa agora a ser a Virgem Maria e agora deixa de ser a mulher e passa só a ser a mãe mater, não é? A maternal, não é? Não, Não é? a maternal não, porque Essa é depois isso vai outra fazer o crença quê? também que eu estou aqui a dizer. Sim, 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 A tal e Virgem qual, Maria, porque não é? Que é muito associada a isso. Que inclusive é depois o casal nunca mais tem relações sexuais, pois, sim. não é? O casal também tem, além de que pronto, agora estás a pegar numa outra situação, que é a questão do casal em si, Sim, não é? Porque tem um novo ser, sim. agora deixam de ser 2, passam a ser 3, às Uhum, vezes pode acontecer serem 4, uhum. mas pronto, passam a ser 3. Ah, e aquele ser entra ali no meio daquele casal. Uhum, E como é que este casal vai lidar com aquilo? Como é que é o casal, uhum, não é? uhum, E tudo isto é momentos, situações que vão surgindo no pós-parto, não é? O pós-parto, se nós fôssemos às nossas avós e às nossas bisavós e fizéssemos como as coisas eram anteriormente, uhum, a mulher na primeira semana depois de parir não pode sair da cama, não faz nada, ela é acolhida, ela é tratada. Ela A única coisa que ela poderia fazer era ir à casa de E, banho, para e quem fazer é as que faz necessidades esse trabalho? E quem fisiológicas. é que faz esse trabalho de Esse estar ali trabalho a cuidar antigamente, da mulher mãe? exatamente, antigamente Hum, era feito pela família, né, hum, pelas mulheres da casa, ok. que proporcionavam esse processo, Uhum, de mudança. Neste momento é possível fazer isso com uma doula hum, e ter uma rede de apoio para que quando a doula não estiver, haver alguém que possa facilitar o processo. hum, ok, ok. E depois daquela semana, na segunda semana, porque nós falamos em 40 dias, né, pós-parto. O pós-parto não é 40 dias. Pronto, aquilo que a sociedade implementou foi, 40 dias e depois ao fim dos 40 dias a mulher já está pronta, às vezes até menos, para ir trabalhar. Hum, Porque às vezes é mais fácil ir trabalhar do que lidar com a situação que está a acontecer em casa e então a mulher até vai mais cedo para o trabalho. uhum,
Mas se nós pegássemos nos 40 dias na quarentena, Hum, não é, numa quarentena que ela precisa de fazer para dar tempo ao corpo dela de se adaptar ao novo processo, porque ela agora, ah, ela promove uma alimentação ao novo ser, uhum. É a não é? nutridora? É nutridora. Uhum, E aquele ser não se baseia de nutrição só pela amamentação. Ele baseia-se no carinho, baseia-se na atenção, baseia-se no toque, baseia-se na pele, hum. no cheiro, na voz, No tudo olharem para ele, é não é? feito, A mãe que olha para ele. A mãe que não é? olha para ele, não Tudo é? é feito Sim. exatamente, o olhar, tudo é feito externamente, não é? Uhum, É uma aprendizagem nova para os 2, para os 3. uhum, hum, E tudo isso é possível de fazer com a ajuda de uma doula, neste caso. E, antigamente, então, fazia-se a quarentena, a primeira semana a mulher não saía da cama, uhum, na segunda semana ela podia dar umas voltinhas à cama, uhum, portanto, ela ficava restringida no quarto, mas podia já fazer umas caminhadas dentro do quarto. uhum, Na terceira semana ela já podia fazer caminhadas na casa, uhum, já podia sair do quarto e caminhar pela casa, e só na quarta semana é que ela podia sair à rua. hum, E durante este processo, e há culturas que ainda o fazem, uhum, as culturas africanas, em Marrocos faz-se muito este processo, e durante todo essas 4 semanas, ela é nutrida por outras mulheres. hum, uhum, uhum, Então, é alimentada, é vestida sempre por outras mulheres que estão disponíveis para o fazer. uhum, Isso é parte do processo do trabalho da doula, não é? uhum, Que pode o fazer com alguém a acompanhar com ela, portanto uma doula de backup com ela, ou então o próprio casal ter construído uma rede, uhum. juntamente com a doula, para poder, fazer esse processo durante este período. Então, e onde é que fica o homem nessa recuperação? Porque se há aqui uma quarentena que a mulher não é cuidada por outras mulheres, o que é que acontece aqui ao homem? Pronto, aqui esta visão que eu te passei era a visão que era feita antigamente Uhum, pelas nossas avós e uhum, pelas nossas bisavós, e uhum, nessa altura o homem não era incluído nesse processo. Neste momento, aquilo que nós tentamos sempre promover é a inclusão do pai, não é? uhum, Do homem, uhum. no processo em si também, porque ele também está a ter um processo novo e ele também está a ter um pós-parto. Sim. Enquanto que na mulher e na criança nós temos uma recuperação da mulher Uhum, fisicamente e emocionalmente, não é? Porque aquilo que se costuma dizer é que a mulher quando está no processo de parto, quando está a parir, ela está entre mundos. uhum, Elas têm um pé lá e outro cá, uhum, não é? Porque ela deambula entre os 2 mundos até, parir. Há, culturas, que falam que durante esse período, como ela esteve entre 2 mundos, uhum, ela tem a cova aberta. Então se tem a cova aberta, nós temos que a nutrir para ela sair daquele uhum, processo, não é? uhum, Temos que cuidá-la uhum, para que ela venha novamente para este lado. uhum. Ok. Hum, e aquilo que nós neste momento é possível de fazer é incluir o pai nesse processo todo, Uhum, não é? É incluir a outra pessoa, uhum, não uhum, é? Para lidar com o processo e para também fazer parte da rede de apoio e para ir fazendo algumas coisas. Até porque às vezes aconselha-se o casal, como o casal também faz um plano de parto, uhum, também pode fazer um plano pós-parto. uhum. Como é que Não é? funciona esse plano de parto e plano pós-parto? Não falámos há O bocado, plano, na outra o plano conversa? de parto funciona para a questão daquilo que ela considera viável fazer Ok. a nível do parto Uhum, e até onde ela quer ir. hum, Por exemplo, a mulher pode querer não sofrer uma episiotomia, hum, e isso é colocado no plano de parto. uhum, A mulher pode querer não, receber qualquer género de analgésico para a dor, uhum, isso é colocado no plano de uhum. parto. Como é que Hã, ela quer parir também, é isso? A posição.
exatamente, se ter a possibilidade de movimentar-se, ter a possibilidade de comer, de fazer alguns snacks até, até acontecer mesmo, o processo da expulsão. Hum, Portanto, é como se fosse uma linha de tempo Uhum, até ao nascimento da criança, e tudo aquilo que ela gostava ou tem a consciência de que é viável fazer com conhecimento científico, baseado em conhecimento científico para o poder fazer, uhum, ok? uhum, Por exemplo, há mulheres que preferem, em vez de estar a levar, uma epidural, utilizar, óleo essencial uhum, uhum, ou utilizar acupuntura uhum, no processo. uhum, Para facilitar a sensação da dor e poder continuar a fazer sem qualquer, intervenção mais médica ou mais, medicamentada. uhum, uhum, E o plano de pós-parto inclui os 2 elementos do casal para distribuição de tarefas, para, fazer um plano de alimentação, uhum, para, perceber no grupo que têm de amizades, quem é que podem incluir no grupo para facilitar determinadas tarefas, uhum. para decidirem quando é que querem receber visitas para o bebê, porque o casal pode não querer receber visitas logo no tempo imediato. Ou então decidir, ok, a partir de X do 8º dia, de nós já estamos em casa, vamos começar a receber visitas, um dia de cada vez, ou dia sim, dia não, e a gente diz às pessoas quem é que pode cá vir. Uhum. É isso. E isso tudo pode ser colocado no plano de parto, Ok. E achas que, para lhes dar essa hum, autonomia. e achas que isso é importante para um casal que acabou de ser Sim, pais? Em quê? Em sim, quê, Teresa? por causa da distribuição das Uhum, tarefas. Porque o que vai acontecer é, a mulher chega à casa, está cansadíssima. uhum, Entretanto, ainda não está coordenada com os horários do bebê a nível certo. da amamentação, a nível da parte dela fisiológica Uhum, que ainda não está coordenada corretamente para o processo dela normal, a uhum, dita mulher que ela era para a mulher que está agora. uhum, E são tudo coisas que levam algum tempo. O que é que vai acontecer à outra pessoa que está no casal? Vai querer fazer tudo. hum, Eu faço isto, eu faço aquilo, não, não te mexas, descansa, faz isto, não, agora tens que te dar de mama, toma lá mais isto toma, tens aqui a água, tens aqui qualquer coisa para comer e agora dás de comer ao bebê e eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Então acumula, 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 chega a uma altura está de arrastos também. E o que é que, É e o porque que é bom e começa importante então para estas situações, Teresa, para estas realidades? estas realidades é importante as pessoas perceberem que se não está feito não tem problema. Uhum, E se não der para fazer agora, faz depois. uhum, E faz consoante o tempo que nós conseguimos fazer. Não é querer fazer tudo, e há coisas que a mulher, mesmo estando num pós-parto, ela também pode fazer, não é? uhum, E, faz mais lento. uhum, Faz mais lento. Não é tão rápida a fazer determinadas coisas, sim, mas ela consegue fazer e também não lhe dar aquela sensação de impotência, uhum, né. Agora estou impotente porque tive uma criança e estou aqui e não me consigo mexer porque estou cheio de dores e se for uma intervenção cirúrgica, né, se for uma cesariana, ela ainda tem os pontos, então não se pode mexer mais por uhum, causa dos pontos, que é para não uhum. não correr o risco de Comentar. rebentar os pontos. Portanto, há aqui uma percepção do casal que neste momento a situação é diferente, há mais um elemento Porque dentro de o casa. homem então também se cansa, não é? O homem também Claro, desgasta-se, claro. não é? É um ser Sim, humano. sim, sim. Claro, exatamente. E é isso que eles também têm que ter percepção. Porque também há, Porque há a licença de paternidade que normalmente o homem até está ali sempre a ajudar a mulher e depois também uhum, vai desgastado. Ah, exatamente. Porque imagina, não é só uma pessoa que está com noites mal dormidas. pois não. Não é só a mãe que tem a noite mal dormida porque 3 em 3 horas tem que ir dar de mamar ou tem que ir dar de biberon, Uhum, uhum, não é? Tem que ir alimentar o novo ser que está em casa. Não é só ela. não. Porque o facto da mãe acordar ou o facto do bebê chorar também vai destabilizar o sono da outra pessoa. Uhum, uhum, E o sono dela vai ficar,
encurtado naquele processo de descanso. E é o mais importante até para um ser humano é o sono. É o sono, não é? É o descanso do Sim, o sono, repouso também, não é? daquele repouso que é Sim, necessário. sim. Porque E às vezes não dá para fazer tudo. E se não dá para fazer tudo, não dá. Pronto. exato. Porque às vezes a realidade até é que são só os dois, não é, Teresa? Não Exatamente. há mais Às vezes é ninguém, não só há aquele uma rede de casal. apoio, como E, tu falaste e, há bocado. e depois não há possibilidade. A rede de apoio até pode haver com uma doula, mas, por exemplo, como aconteceu connosco, não é? Que estávamos a fazer online porque estávamos no processo da Sim. pandemia. E se a doula tem possibilidade de ir à casa, ela pode dar uma ajuda a nível de arrumação, aquelas arrumações mais básicas, estender uma roupa, fazer uns caldos para ficarem guardados para irem comendo, porque quanto mais conseguir-se organizar, e isto é bom que se o casal tiver essa consciência e começar a fazer ainda antes do parto, por exemplo, há determinadas comidas que eles podem fazer e que podem congelar. Uhum. E aqueles primeiros 8 dias que a mulher está em casa, eles não têm que se preocupar com Sim, comida. Basta tirar aquilo que está guardado e aquecer e fazerem a refeição normalmente. sim, Porque isso é uma das coisas que o casal também se esquece, de comer. sim. Porque começam a fazer tudo e mais alguma coisa e depois esquecem-se. Ah, já E passou quando a a hora. doula, pois, e quando a doula chega à casa e diz assim, ou fala online e diz assim, então o que é que vocês comeram? Comer. Ah, Não pois, comemos. a gente ainda não comeu. Então, mas não comeram porquê? Ah, porque estava a fazer isto, estava a fazer aquilo. Não, vocês têm que parar para comer. É importante. Claro. É importante o descanso e a nutrição. E precisam os três de descanso e nutrição. E adaptação àquele processo. Sim. Porque lá está, há um novo ser com as suas características, com a sua personalidade, com o seu desenvolvimento, ah, no meio daquele casal. Claro. Claro. E toda uma nova logística que vai estar em torno dos horários daquele bebê, não é? Os bebés Exatamente. não choram todos no mundo ao mesmo tempo com fome, Não, não é, não. Teresa? Até se Exatamente. forem Não, o bebé gêmeos, chora. imagina, não é? Sim. Choram é. Primeiro começa um. Sim, não se pode dar comida aos dois ao mesmo tempo. Quer dizer, se Claro. for a amamentar, não, né? Mas mesmo assim, muitas vezes, um começa a chorar primeiro que outro, não é? Sim. Ah, É toda uma logística completamente diferente daquilo que tinham antes, que tinham não antes, é? exatamente. E por isso é que a mulher, nesse processo do pós-parto, se sente renegada. Uhum. Que ela deixa de ser importante, vive tudo em torno daquela criança que surgiu agora. Porque de antes era ela o E, centro das atenções na gravidez. exatamente. E todas as sombras que ela tem, e o livro da Laura Gutman é muito bom nesse Uhum, aspecto, hum, ao encontro da própria sombra, a uhum, maternidade ao encontro da própria sombra, é muito bom nesse uhum, aspecto para as mulheres, e eu aconselho sempre a elas lerem, uhum. porque dá-lhes uma visão e uma perspectiva completamente diferente. E depois nós temos mães que começam a ficar, em vez de verbalizarem aquilo que estão a sentir, e é viável elas sentirem que não lhes apetece ter aquela criança no colo, Uhum, que já está cansada de a ouvir, uhum. que não lhe Mas não apetece mexer podem naquela falar isso, criança ninguém pode verbalizar isso, que isso é crime, Teresa. exatamente, exatamente. E aí a doula tem um papel crucial, porque ela E a pode dizer questão isso tudo à das doula. ideias suicidas, não é? Porque ninguém fala, não é? Exatamente, Isso sim. também é muito importante haver uma psicóloga ou uma psicoterapeuta juntamente com uma doula, porque depois há aqui questões muito Questões profundas a que vão sendo trabalhar. levantadas. Claro. Exatamente. Que não é só pela Isto tudo rama, como tu porquê? dizes, não é? Pois, porque lá estava, trabalhamos pela rama e depois que esquecemos de ver o que é que está lá mais em baixo. Uhum, Porque isto tudo porquê? Porque lá está, a mulher deixa de ser o foco da atenção e às vezes ela tem sentimentos e sensações e ela até pode sentir que se calhar aquela decisão dela de ter aquela criança não foi a decisão mais correta. uhum, uhum, E está certo ela sentir isso. uhum, Ela tem é que verbalizar uhum. isso. Ela precisa de verbalizar Porque isso. senão o que é que acontece, Teresa? Aquilo que pode acontecer é derivar numa depressão pós-parto. Uhum,
Uhum, Porque todas as mulheres têm os chamados baby blues, uhum, sim. Eu que é estudei isso aqueles também primeiros no curso de dias. saúde. Pronto, aqueles primeiros dias em que a mulher olha para o bebé e começa a rir e de repente está a chorar e porque qualquer coisa que lhe digam ela está muito bem e depois a seguir já está outra vez lavada em Sim. lágrimas. Estes baby blues é necessário Uhum, e fazem parte do sim, sim. processo. Aquilo que nós não queremos é que estes baby blues passem Até para. porque o sistema hormonal está todo alterado, não é? Está todo Está todo alterado, não desregulado, é? não é? Ainda está mais alterado do que aquilo que já estava durante o processo da gestação e do parto. Uhum, Então, aquilo que nós não queremos é que ela passe destes baby blues, que até são bons para sim. ela, até um determinado ponto, Uhum, porque também ajudam no vínculo com aquela sim. criança. Não queremos que eles aumentem e passem a uma depressão pós-parto. Uhum, E isto é possível quando ela verbaliza tudo aquilo que ela está a sentir. Mesmo que ela ache que é a coisa mais estranha e que ela até é uma má mãe, uhum. só de pensar aquilo. hum, E o que é que, Só de e o que pensar é isso de aquilo. ser uma má mãe, Teresa? Era Desmistifica isso que eu lá ia isso, já dizer a querida. seguir. Não há más mães, há as mães que nós sabemos ser com aquilo que nós recebemos até àquele momento. Uhum. Uma mãe está instituído na sociedade, E quem é que não é? instituiu isso? De onde é que A isso própria vem? De onde é que sociedade. isso vem? Isso vem muito da questão do, hum, deixar de ser mulher e passar a ser mãe, Hum. não é? Aquela visão muito utópica que foi criada do Do casamento e do sacrifício. processo do Ah, sacrifício ok. e do ser duro, Uhum. e o ser mãe tem que se desprover de qualquer relacionamento com a mulher que era, porque deixa de ser mulher e passa a ser uma E mãe, só mãe, não não é? é? A ter uma E família ser só mãe. e é só Sim. mãe. Isso vem muito E depois, dessa visão que nós temos mais e antiga, depois aqueles essas parâmetros crenças. também, não é? Aqueles parâmetros do que é que uma mãe tem que fazer. Tem que ir a mãe ao médico com os filhos, não é? Pois, exatamente, Porque sim, senão é sim, má mãe, não é? Tem que pois, estar 24 horas com o filho, não pode levar também para o berçário, não é? pois não, Não. não. Ah, Não pode ter ninguém que cuide da criança porque ela é que é sim, mãe. sim, sim. Pronto. Isso são tudo, Nem são o tudo pai, crenças e nem o pai tabus, está nem o, apto a cuidar nem a alimentar porque o pai não sabe nada dessas coisas, a mãe é que é não, mãe. o pai no patriarcado, o pai tinha a função de ir para fora para ir Sim, trabalhar, não é? sim. Ele tinha que trazer o sustento de fora para No casa. patriarcado que ainda hoje Então, existe. que ainda hoje existe, não é? Agora já há algumas visões um bocadinho mais diferentes e com, com fé Uhum. e com calma as coisas vão se modificando. Mas naquele processo era isso que acontecia. A mãe é que ficava em casa com as crianças e cuidava de tudo, então não podia ter lá mais ninguém, era E só ela nem e pronto. podia, e nem podia sequer ter uma profissão, nem que fosse costureira, não é? Como a Sim, minha mesmo a avó ser também fazia de costureira, vez em quando, não é? Pronto. exatamente. A família estava primeiro e as crianças é primeiro mais que tudo o resto, Primeiro não é? do que ela mesma. Sim, sim, Atenção a sempre. A isso. mulher é sempre renegada para terceiro, quarto, quinto, décimo plano, Então, não é? e quem é que depois ia cuidar dessa mãe? Dessa mulher, quero dizer, e dessa mãe? Ninguém. Ah, mas Pois. isso não é importante. No pós-parto, aquilo começou, que foi passado é que, de facto, a importância estava no foco do bebê, não é? E não é a realidade. Até porque se Pa- a- uma, ele- se uma mãe, se um pai, se uns pais não estiverem bem, também aquela criança não vai estar bem, não é? Exatamente, era aí que eu ia agora falar. Se eu ao início disse, eu para estar bem, não é? Eu para maternar alguém ou para cuidar de alguém, eu tenho que estar bem. Uhum, Então, se a mãe não está bem, se aquele pai não está bem, como é que aquela criança pode estar bem? sim. Até porque aquilo fica no inconsciente e as pessoas acham sempre, é bebê, ele não percebe. Percebe, Percebe tudo. percebe, Ele percebe tudo. percebe. Ele dentro do outro já percebia tudo, toda a dinâmica que estava a acontecer. Claro. Portanto, isso é muito importante, essa percepção de que ambos precisam de ajuda e ambos precisam de cuidados. Não é? Isto a nível de Uhum, casal. Para depois o casal ter equilíbrio
para poder cuidar daquele novo ser que está ali junto E deles. serem um casal, também E serem o casal. continuarem a ter alguns E hábitos que até tu, enquanto nossa doula, nos destes como trabalhos de casa. Não é, Teresa? Não exatamente. é? O tempo Não é? sozinhos e depois o tempo a casal Muito e depois também importante. serem pais, não é? Porque há aqui três Exatamente. papéis, não é? Por menos, Sim. Sim, sim. não é? Sim, no básico há Não 3. é? Há o indivíduo, não Sim, é? Há a pessoa em sim, si, depois há o casal e depois há a sim, família, sim. né, com o novo ser. E às vezes nós precisamos de estar um tempo sozinhos. Sim. E isso não é mal nenhum, isso não é ser um mau pai e ser uma má mãe. Muito pelo contrário, estão a ser bons pais porque estão a cuidar deles mesmos. E depois o casal em si, porque E depois estão-se a acontece o quê? nutrir e estão a respirar, não é? Não, estão a Exatamente, existir, porque estão a ser. quando a gente renega para segundo e terceiro plano nós mesmos e o casal e o foco começa a ser a criança, o que é que vai acontecer a seguir? Vai começar a surgir desequilíbrio naquele casal. Porque aquela criança está ali no topo de tudo. Tudo roda à volta daquela criança. Então são só pais. Pois, Uhum. Que é o, começam a deixar de ser casal, que é o que não é? acontece E às muito, vezes as sim. coisas, exatamente, às vezes as coisas correm mal por causa disso. E a sensação é que chegou o primeiro filho e destabilizou tudo. Mas, Teresa, tu não achas que isso também tem muito a ver com a realidade que cada pai e cada mãe teve, pronto, em crianças, A os nível exemplos que de família. tiveram, não é? Sim, Porque sim. A nível de porque família. assim, se põe uma criança em primeiro lugar, alguma razão acontece para porem uma criança em primeiro lugar, não é? Não Exatamente. acordaram assim, Sim. ai, agora não é, não é? Não, isso vem Agora muito é o com a rei nossa cá da história. casa, Sim. não é? Isso vem muito com a nossa história, com a nossa linhagem, com todos os hábitos que nós fomos criando, Com os dentro da família exemplos onde que nós estávamos tivemos, não é? inseridos. Não é? Sim, os exemplos que nos foram dados, não é? Tudo isso, vai passar de geração em É geração. como, por exemplo, Porque é essa realidade de quem é que leva ao médico e se a criança vai ou não para uma ama ou para um berçário, não é? Vem exatamente, daí também, não é? claro. Agora, a minha realidade Porque não é igual à tua, não é, Teresa? Como é que eu posso estar-te a julgar, exatamente. mãe? Não tem como. Não é? E isso é a nossa crença como sociedade, Ah, de isso apontar está errado, pois, o fazer que é que está disto ou errado aquilo, para não é? mas porquê é que está errado? Não é? Se eu vamos pôr o caso assim, nós temos um casal, Uhum, tem uma criança agora nova e ela precisa de fazer o acompanhamento e de ir às consultas normais. uhum, Ele tem possibilidade de horário para fazer naquele processo de acompanhamento. Ela não tem. uhum. Porquê é que não há de ir Ou ele? até está-se a restabelecer fisicamente, imagina Ou então está a uma fazer mulher que está com incontinência, por exemplo. por Porque ninguém exemplo, fala nisto também, porque as sim, pessoas acham que o bebê saiu, então a mulher está pronta e já nem tem barriga. Essa é outra também. essa é outra, sim. Porque, Ela sai do hospital ou exato, acaba o parto e ficou sem barriga, sim, sim. sim, Isso é uma das coisas que é passada, sim, ou melhor, nem sequer é falada, não é? sim, Porque a noção que passa é que não tem a barriga. Claro que a barriga não desaparece de um dia para o outro e às vezes pode levar um mês ou mais, dependendo da mulher e da estrutura dela. sim. É claro que aos poucos vai saindo aquele volume todo, mas a barriga não desaparece, não é? Sejamos realistas. Ela tem um ser dentro dela durante 9 meses, aquilo não desaparece de um dia para Em o outro em 24 9 minutos. horas. Ou em 9 minutos, não é? Que é o tempo do parto. Ele nasce, pronto, está tudo Mas tranquilo. é importante a gente Não, falar isto. Mas é mas isto importante. não se fala assim. Não se fala de todo o processo que ela passa no parto, que a Como é que pode acontece o deixar parto também, não traumatizada. é? Sim, Como é exatamente. que se faz Que a um pode parto? como é que o parto decorre, como é Uhum, que acontece o uhum. parto, pá, e todo o processo E a do logística que tem que se planear pós-parto a seguir, imediato. que tu falaste muito bem, não é? A questão da comida, ninguém se lembra disso, não é? Ou Exatamente. mesmo, imagina, o que está, pronto, regulamentado, vamos lá falar assim, é a mulher ficar 48 horas no hospital público Sim, após ter sido mãe, se tudo correr bem, não é? Então, sim.
o que é que aquele homem vai comer? Vai ficar aonde? Está bem, a mulher não é mãe dele, é verdade. Mas há aqui uma logística que tem que se tratar e mesmo a seguir quando aquela mulher vai para casa, aquela mulher, como Sim, tu disseste, não está fisicamente, nem emocionalmente, nem psicologicamente apta para, olha, agora eu vou voltar à minha vida de antigamente, agora assino um lápis, não é? mas não dá, não dá para fazer isso dessa Não maneira. é? Então tem que. Nem ele, né, Pois, quer dizer, então é percebes? isso que eu estou a dizer. Isso Nem tem que ele se tem falar. Tem que essa estrutura para fazer isso. Mesmo que o homem Isso saiba não é cozinhar e no tratar da estalar de casa, dedos. claro. Porque ele também tem que digerir que agora aquilo tudo mudou. Aquela dinâmica em casal mudou. Aquela realidade Exatamente. numa casa mudou. É uma alteração muito profunda para todos. Mas não é falado, é tudo muito escondido e está tudo no segredo dos deuses. E depois cada um vai passando por ela e vai adaptando-se e criando processos para poder ir caminhando naquela nova situação, não é? Porque lá está o pós-parto, é muito importante haver ajuda. Então, É muito importante a mulher ter um acompanhamento e o casal ter um e acompanhamento. mesmo ter ajuda prática, não? Oh, Sim, Teresa. e ajuda Agora vamos lá prática. falar aqui as duas. Também ter ajuda prática. Imagina, outras mulheres que são amigas dessa mulher, dessa recente mãe, também sabem o que é que elas passaram. Não sabem também chegar à casa de uma amiga e dessa mulher que foi mãe e dizer: Olha, vou-te aqui lavar a louça ou vou-te fazer aqui uma comida que dê para não sei quantos dias e vou-te fazer sopa. Já ficam aqui, não é? Olha, Isso é a rede. não é? Vai Isso é a ali rede arejar que a um gente estava a bocadinho com falar. o teu marido, Sim. fica aqui com a criança, vão lá descansados, aqui uma hora ou duas, ou até jantar Olha, eu fora. eu antes mesmo de ser doula, e tu sabes, eu não tenho filhos, Uhum. porque nunca aconteceu, mas isso não me impede de dar apoio a todos os que vêm até mim. E de E antes praticares o teu lado materno, que todas nós temos. exatamente, e o lado materno que todos nós temos e que podemos praticar sem qualquer problema e sem qualquer, sem qualquer julgamentos. E eu tinha colegas minhas, amigas minhas, de algumas de infância, outras de trabalho, e eu fazia isso já instintivamente, sabes? O instinto dizia-me, quando aparecia uma criança nova, Uhum. no seio da amizade, eu ia para a casa deles e dizias, vá, agora não vos quero aqui em casa, desapareçam. Vão dar um giro, vão passear aí umas 2 horas, Sim, três sim. horas. Então, mas e o bebê? O bebê fica comigo. Agora vocês Onde vão quiserem. arejar, não querem ir os 2, vão sozinhos, ou então vão os 2, mas vão dar uma volta. E chegava e arrumava algumas coisas e estás a ver, esta rede, Mas que é e porquê fácil é de que isso não manter, acontece na prática? porque as pessoas, cada uma tem a sua Isso a mim vivência não me de aconteceu. Por isso hum, é que estou-te aqui. pois, Uma vez tu as és pessoas doula, têm cada não é? têm aqui têm, uma maneira diferente de viver cada processo e às vezes entram muito naquela lá está, o trabalhar a parte emocional, não é? E entrar naquele processo de, não me fizeram a mim, também não vou fazer". Ok. Porque a mim quem me ajudou mais até foi mulheres como tu, que não têm filhos, que são solteiras até. Pois. O que é engraçado e irónico, mas não tem piada nenhuma, não é? Sim, Ah, porque acaba por haver um afastamento e sabes, uma questão que promove o e tu facto de achas que isso lidar tem a com ver esses com ir trabalhar processos, com o lado, porque depois também vão trabalhar situações que elas não trabalharam? É isso, Teresa? era isso que eu ia falar agora. Isso Desculpa. vai fazer com que elas tenham que lidar com determinadas situações que elas não lidaram no processo delas. Ah, Ou que algumas situações venham para serem trabalhadas. uhum, E o que é mais fácil? É não mexer, não é? Se a gente não quis mexer na altura, ou se não pudemos mexer, e se não temos consciência que agora podemos mexer uhum, e que até se calhar era mais fácil fazê-lo desta maneira, porque o filho não é ah, nosso, não é? exatamente, mas sem estarmos aqui a julgar o que é que Uhum. seja, Sim, é o sim, processo de cada claro. um, mas a primeira tendência é fugir, Hum, ok. porque vai fazer com que elas
vão reviver Hum, algumas coisas do processo delas. ok, ok, ok. Uhum, E há umas que fazem sem qualquer problema, não é? Porque estão bem situação que passaram, independentemente de ter sido uma situação mais traumatizante ou não, e ajudam naquilo que tiverem que ajudar e são das primeiras a aparecer, olha, e dão dicas saudáveis, não é? Estamos a falar de dicas saudáveis, não é? Não é dicas que não ajudam em nada, que também acontece com muita frequência. sim, sim. E dão as dicas saudáveis para poder ajudar e se disponibilizam para estar presentes naquilo que for preciso. E sabes que a pessoa que não teve filhos e não estamos aqui a pôr em questão se foi uma decisão concreta ou se foi porque a fisiologia não permitiu ou aquilo que for, não tem, Uhum, mas ela tem esse instinto. Porque o instinto é nosso, não é? Se nós sim. temos uma cria e nós olhamos para os animais e quando há uma cria, nós temos aquele instinto de cuidar da cria, de ajudar o animal a cuidar da cria. Então, se nós temos esse instinto em nós, é claro que há muita disponibilidade para poder ajudar naquilo que é necessário. Às vezes aquilo também que nos falta é um pouco de tato em relação ao o que é necessário para o outro. Não é aquilo que eu estou a pensar que é necessário, Ou, é aquilo ou, que o outro ou precisa aquela, ou mesmo. aquela mensagem do se precisares de alguma coisa, diz. Sim, sim, sim. Olha, eu tive situações de mamães que eu vi na Ou rua, será que que eu não também que. conhecia. Teresa, antes tu. Só para terminar. Ou será que as mulheres mães que não vêm ajudar as outras mulheres mães é porque elas também estão sobrecarregadas e exaustas? Também podem estar subcarregadas, Uhum, sim. uhum. Também podem E não estar têm sem logística ah, para ajudar outros. exatamente, sem um foco, o foco dela está tão focado naquele processo interno dela que ela não tem a capacidade e a disponibilidade para Mesmo que ajudar os outros. filhos já Mas sejam crescidos, não é? E adultos. já sejam crescidos, sim, Uhum, mesmo que as crianças já sejam crescidas. uhum. Eu estava Sim, ia dar um exemplo de algumas situações que me aconteceram comigo na rua, sem conhecer a sim, mamã, sim. mas que vi que a mamãe estava aflita. Mas lá está, eu também tenho já uma consciência diferente, não é? E às vezes aquelas birras que a criança faz na rua, Sim, estás a sim. ver? E fica toda a gente a olhar e aponta, é uma Eu mamãe, e fazia está a isso. gritar com a Eu fazia criança, isso. e agora deu-lhe uma palmada, toda a gente aponta o dedo, toda a gente fala, mas ninguém vai lá perguntar nada. E eu uma das vezes apanhei uma senhora nesse estado, e a senhora já estava desesperada, porque ela já não sabia o que é que havia de fazer à criança. E já lhe tinha dado uma palmada, porque já estava mesmo desesperada. E eu olhei para ela, cheguei-me ao pé dela e disse: "Olha, eu estou aqui, a senhora precisa de ajuda. Quer que eu a ajude?" E ela ficou só o facto de eu lhe dizer, de eu olhar para ela, que isso é Nos outra coisa, olhos. as mães deixam de ser vistas, Uhum. não é? Aquilo que se vê é a criança, não é a mãe. E quando eu olhei para ela, nos olhos dela e disse: "Olha, eu estou aqui, o que é que precisa que eu ajude? Eu ajudo, não tem problema. Diga-me só o que quer." Ela ficou tão, sem Hum. ficou sem chão, sabes, porque a primeira coisa que fazem é ir à criança e tentar como se fossem salvar a criança daquela mãe, porque aquela mãe está, Sim, a atacar a criança sim, daquela sim. maneira. Não é, às vezes é mesmo o cansaço que a mãe já tem, que já não sabe o que é que há de fazer. Basta ter outra perspectiva, basta olhar diferente e não só para aquilo que está ali a mostrar-se. Uhum. E olhar para as mães, Uhum. porque elas deixam de ser vistas. Para as mães mulheres, para as mulheres mães. Uhum. Hum. Isso é tão importante o que tu acabaste de dizer, querido. E de que forma é que as próprias mulheres mães podem se olhar, Teresa? Darem o espaço que elas precisam. Hum. Não se colocarem em último plano. Uhum. Aceitarem aceitarem-se nesta nova mudança, nesta nova fase, Uhum. e não se esquecerem que são mulheres. Uhum. E se tiverem que sair com as amigas, saiam com as amigas. Uhum. E se for preciso ir, a uma praia sozinha, também vão a uma praia sozinha. Uhum.
faz tudo parte do processo. Nós não nos podemos colocar em último plano, porque assim a gente se esquece e não está a viver, está a sobreviver a um dia que vai surgindo, com todas as alterações e com todas as reivindicações que aquele novo ser nos está a fazer. Uhum. Porque ele também não tem outra maneira de o fazer, ele não sabe É fazer uma de outra questão de maneira, não é? sobrevivência também, não é? Claro, Não é? exatamente. Porque às vezes Então ele faz da maneira que é também dizem possível. muito, os bebés são muito manipuladores. Ele está-se a Não, expressar. não são. Então, mas Claro, ele está a falar. Esta é a linguagem dele. Um choro já é uma exatamente, linguagem. Já aprendiste em psicologia da linguagem, não é? Quando ele tal e parra, qual. quando ele balbucia, quando ele grita, ele já está a expressar-se. Ele está a manifestar-se. Nós temos que Exatamente. nos manifestar, como tu já disseste na nossa conversa anterior, que nós temos que vocalizar, nós temos que falar, não é? Quem é que vai falar por nós? És tu que vais falar por mim, Teresa? Vais-me dar voz tu a mim? Tu não sabes o que é que eu sinto, o que é que eu O que é que tu penso. estás a sentir? Exatamente. Eu posso ter uma empatia e Claro. uma Pode compaixão ser com o teu solidária processo comigo, claro. e ser Seres solidária contigo. humana comigo, Agora, não é? exatamente. Agora, aquilo que te vai na alma, aquilo que vai no teu interior, só tu é que podes verbalizar, só tu é que podes Um dizer, bebê é igual, não é? Agora tal quando e qual. dizem, o bebê já está com manhas e eu não sou muito apologista disto, mas pronto, lá está. Eu também devo ser uma mãe alternativa e uma mulher e uma profissional alternativa. Portanto, porque há tantas crenças, porque há tanto diz que disse do que é ser mãe e do que um bebê tem que ser assim assado, que eu penso assim, mas isso está escrito aonde? Mas isso vem de Não é? onde? Está escrito Mas aonde? isso Vem é de onde? porquê? A Não pessoa é? Até às perde-se. vezes uma mulher vai no supermercado, vem uma senhora mais velha e diz: Não é assim que se pega no bebê, você está a pegar mal no bebê. Mas e põe esse peso todo em Hum, cima de uma mulher que, se calhar, até a mãe de primeira viagem faz o melhor que sabe, com a realidade que viu, que muitas vezes, muitas mães até vieram de instituições. As pessoas todas acham que toda a gente teve pais. Não Tal e qual. tiveram. Nem toda a gente teve pais, Não até só tiveram, não é? tiveram mães, mãe solo. E isto é uma realidade que ainda hoje acontece. Ou que só tiveram cuidadores, avós, tios, tutores. Ninguém fala Uhum, disto. exatamente. E toda a gente também acha que uma mãe, quando está a parir, aquilo já vem o bebê com o manual de instruções, não é? Não é? Pois, é. Ele E traz diz o manual assim, ao é lado, assim, que é para depois também, este sim, choro é não é? daqui, este choro é dali, agora Sim, tem que sim. mudar, vem Não tudo é? ali, tudo. E que tu tens que fazer assim e não podes fazer assado. Quando é uma pessoa de outra realidade Mas porquê? familiar minha, que nem tem a ver com a minha realidade, nem conhece onde é que eu vim e que vem mandar habitats, por exemplo. Ou dizer que isto, As dicas, isto as está dicas errado, pouco mas está errado saudáveis. o quê? Na tua perspectiva. Porque esta não foi a minha vivência. E eu até Claro. concordo quando os meus pais me fizeram Y, X e Z, aos meus tutores, não é? Aos meus cuidadores, como diz hoje em dia a psicologia. Portanto, Uhum. nem toda a gente teve sempre os pais. E até como tu disseste há bocado, o homem saía de casa para trabalhar, a mulher estava imenso tempo sozinha. Exatamente. E nós temos muito a questão do não olhar Para o que está além? para Sim, para sim. para além daquilo que está à nossa frente, não é? E, nesta perspectiva, por isso é que eu agora digo que sou doula do ser, porque eu vou olhar para além daquilo que está à minha frente, independentemente de ser uma grávida que está num processo de Uhum, gestação ou de um casal, hã, é uma pessoa que está ali à minha frente, seja ela, que pessoa uhum, é e tem a história dela. E quando nós olhamos para além daquilo que está ali na nossa realidade, no nosso momento, na nossa frente, nós conseguimos ter uma percepção completamente uhum, diferente do processo da pessoa, não é? E como tu estavas a dizer ainda há pouco, acho que vêm de cuidadores. Eu tive um contacto há pouco tempo com uma instituição, hã, e aquele cuidar, e eu, e com a consciência que eu tenho e com a perspectiva que eu tenho já de visão diferente,
eu olhava tanto para os cuidadores como para as crianças que estavam para os que estavam a ser cuidados, não é? E, a minha posição para os que estavam a ser cuidados era sempre diferente daquilo que era normal dentro da instituição. Uhum. E ao princípio, as próprias, pessoas que estavam a ser cuidadas, as próprias crianças que estavam a ser cuidadas, hã, ficavam de pé atrás. Porque não é normal, não era normal, Lá está, não é lá assim está. que O que by the book, acontece, não não é? é? Não é? O by the book. E às vezes é aquilo que a pessoa sabe, não tem mais formação para, percebes? E não há mais possibilidade de ter formação e é a maneira como ela tem de Claro, e não prestar tem que aquele ser também cuidado. errado, não é porque uma E não é pessoa co que tem exatamente, um e não é por causa disso doutoramento que em está errado. medicina que esse é que sabe cuidar bem. Essa também é outra, não é? Não, ela pode saber muito de medicina, mas a nível humano pode não ter E maneira não ter de um bom de de cuidado fazer com esse os cuidado. filhos, não ser, não é? Não é? E Exatamente. não é porque a pessoa é competente ou whatever na sua profissão ou no seu percurso académico, depois consegue ser um bom ser humano, não é? Uma boa pessoa, não é? Exato, tal Teresa, e qual. estamos aqui a terminar esta conversa. O que é que dirias aqui a um casal que acabou de ser pais de primeira viagem? Que conselho ou que acolhimento darias? Primeiro para respirarem, respirar fundo, muitas vezes, várias vezes ao dia, sempre respirar fundo. Sempre que estão a ficar exacerbados ou a sentirem-se que estão a ficar só com o nariz de fora, respirem, porque é muito importante fazer essas paragens. E quando nós nos permitimos fazer essas pequenas paragens inicialmente, nós a seguir conseguimos Uhum. fazer as outras que são necessárias. Mas primeiro temos que começar por essas, pelas mais pequenas. A partir daí conseguimos fazer o resto. E se as coisas não se fizerem conforme planearam ou as expectativas que criaram, ponham de lado as expectativas, porque isto é uma mudança completa e as expectativas não funcionam. É sem expectativa. É um dia de cada vez e com calma, com muita respiração profunda e, ah, e se não for feito naquele momento, faz depois. E se não se fizer depois, Uhum. faz depois. Não interessa. Não tem que haver perfeição. Os pais são perfeitos por si só, porque são humanos e Uhum. nós humanos somos imperfeitos. E se têm aquela disponibilidade para estar com aquela criança e que houve um momento que fez com que ela viesse, então respirem. Não se esqueçam de respirar nunca. Respirar profundamente. As coisas vão se fazendo e é preciso adaptação. E E vocalizem, negociação também, verbalizem. não? Seja E sozinhos, negociação também entre o hã? casal, cedências, não é? E negociação, sim, sim, cedências, tem que haver cedências. Tem que haver muita cedência por parte dos 2 para poderem Uhum. E encontrar o depois para equilíbrio aquele para os ser que 2. nasceu e que depende deles para tudo. Exatamente, tal e qual. Muito obrigada, Teresa, por esta Obrigada conversa tão eu. consciente e profunda. Queridos ouvintes, ficamos aqui com mais um programa do Amor e Intimidades aqui na Rádio São João Sul, que depois irá para o meu canal do YouTube. Já agora, Teresa, deixa-nos o teu Instagram ou os teus contactos sociais para melhor te contactarem, para terem acesso ao teu conteúdo e também para as tuas consultas. No Facebook e no Instagram eu estou como Doula do Ser, portanto basta colocarem essa pesquisa e vai surgir Ótimo. as minhas páginas. Ficamos aqui com uma sugestão musical relacionada aqui com o pós-parto, aqui pela nossa doula do ser, a Teresa Silvestre. Fiquem bem, façam muito amor e sejam felizes. Até breve.
mente em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorrisos. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Mas se eu não tiver coragem pra enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco. Me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar.